Deixa eu só confirmar com a gravação e transcrição. Pronto, o Sandro já começou a gravar, pode começar. Tá ótimo. Boa noite, colegas. Boa noite também àqueles arquitetos que nos Boa acompanham noite. aí pelo YouTube. Um prazer estar com todos vocês. Eu vou dar início à nossa plenária de número 159, plenária ordinária. Agora às 18h10, já foi feita a verificação do quórum. Faço então a abertura dos trabalhos e a aprovação da pauta. Todos receberam a pauta. Alguém gostaria de adicionar algum ponto de pauta, algum extra pauta? Não? Eu tenho um ponto que eu gostaria de adicionar, Alan, se os colegas estiverem de acordo, que é a participação de um representante da CATIS no CBA, que vai acontecer em Fortaleza, tá bom? Aí eu vou trazer esse ponto de pauta, eu acho que a gente pode colocar ele ah, logo ali depois dos apoios institucionais. Tudo bem? Sim, Perfeito. Então, não tendo ninguém contra, dou por aprovada a pauta e a gente vai para a ata da reunião plenária passada. Foi encaminhado também por e-mail, correto, Alan? correto. Todos tiveram a E, gente, oportunidade de boa fazer a tarde. Desculpa a leitura. demora. Tá. Oi, Luísa, tudo bem? Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite, desculpa. Que isso? É, a Luísa, a gente já tinha informado também no grupo de conselheiros que ela ia se atrasar uns 2 minutinhos mesmo, tá bom? Alguém tem alguma solicitação de revisão na ata da reunião passada? Não? Então, não tendo nenhum questionamento, também coloco como aprovada a ata da reunião passada e a gente passa aí para as comunicações. Alguém gostaria de fazer alguma comunicação? Pode levantar a mãozinha. Ô, Greg, Eu- Pois não, Débora. desculpa interromper, só por uma questão mesmo de ordem, eu acho que a gente precisa registrar o voto da questão da ata lá no chat. Ah, sim, perfeito. Me corrija aí, Alan, é porque na súmula vai o registro da aprovação, da votação, né, separado por nome. Sim, está correto, Débora. Vamos registrar aí. Verdade. Beleza. Eu até mandei lá no. Eu até te mandei no bate-papo. Gente, só para confirmar, eu entrando atrasado, eu voto? Você Voto está que você já sabendo estava Ah, disso, tá. não presente. vai? Ah, tá. Beleza. Então, eu vou pedir então a gentileza de todo mundo mandar aí, por favor, a aprovação. Muito bem. Beleza. Alan, assim que todo mundo terminar de votar, você me avisa também? Ixi, deve haver. Tá, tá, tá. Foi. Foi? Beleza, então, gente. Então, retomando aí aos pontos de comunicação, abro novamente se alguém tem alguma comunicação para fazer. Bem, então, nós estamos sem comunicação hoje, correto? Então, vamos passar para a ordem do dia. Ah, nosso primeiro item do dia é o encerramento contábil do segundo trimestre de 2026. Com a palavra, a nossa conselheira coordenadora da CPFA, Débora. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou pedir reforço hoje. A Vanessa, que é a nossa gerente aí administrativa e financeira, ela veio para poder fazer uma apresentação mais detalhada e caso alguém tenha alguma dúvida mais específica, como é um fechamento aí de trimestre, né, interessante aí essa explicação um pouco mais técnica, tá? Vanessa, fica à vontade.
Ok. Obrigada, Você pode gente. Boa compartilhar aí, noite. Vanessa? Consigo. Tá. Apareceu aí para todo mundo? Sim. Então, vamos lá. A gente vai apresentar agora o encerramento contábil do segundo trimestre, né? 2026. Deixa eu clicar aqui. Avanço. Bom, a gente já tinha visto no primeiro trimestre que a gente estava tendo uma arrecadação muito boa, assim, foi melhor do que o previsto e melhor do que que a gente tinha recebido em 2025. O segundo trimestre, os meses de abril, maio e junho, a gente também teve uma receita muito boa, acima do previsto e acima do ano anterior. A gente sabe que diminui um pouquinho, né, as anuidades de pessoa física, elas dão uma leve diminuída, porque o primeiro trimestre a gente tem aquele desconto, né, então as pessoas pagam o valor da anuidade muitas vezes à vista, e agora no segundo trimestre já são quem paga o parcelado, né, então o mês de abril a gente fechou os recebimentos em 375 mil, o mês de maio 310, caiu um pouquinho, e mês de junho a gente volta a subir com 392 mil. Mas a maior parte do recebimento é anuidade de pessoa física, seguido de RRT, e anuidade de pessoa jurídica, a gente também tá mantendo uma média muito boa, e as outras receitas e aplicação também dentro da média. Então, a gente fechou esse primeiro semestre do ano com 2.689.000 de arrecadação de receita. No nosso gráfico, a gente vê que 55% é de anuidade de pessoa física, como eu falei, seguido de RRT, por enquanto em 35%, e as outras com índice menor aqui. No gráfico, que a gente vê as receitas previstas e realizadas por mês, no mês de janeiro, a gente tinha ficado um déficit, né? Aquela questão dos boletos que estavam vencendo no mês seguinte. Então, no primeiro trimestre, a gente conseguiu fechar numa média boa. O mês de março, abril e maio, a gente também teve esse recebimento. O mês de abril, a gente chegou a 375 mil executado, que bateu 30% da meta. O mês de maio, a gente ficou praticamente na mesma, com 2%, e o mês de junho, a gente chega a 22%, atingindo a meta aí. No comparativo com o ano anterior, a gente arrecadou a diferença entre 2026 e 2025, 205 mil a mais do que no ano anterior. A gente, em todos os itens, a gente arrecadou mais do que 2025, anuidade de pessoa física, 1.477.000, anuidade de pessoa jurídica, 65 mil, RRT, chegamos a 950 mil, outras receitas, 106, e aplicação, 90 mil. A gente fecha os 2.689.000. Agora a gente vai para as despesas. A parte de despesa, no segundo trimestre, a gente já tem uma diferença aqui que eu vou explicar para vocês, que é a questão da obra da sede. Ela começa a impactar agora nos nossos números, coisa que a gente não vinha tendo despesa de capital desde o ano passado, né, 2025, não tivemos. Então, janeiro, fevereiro e março, a gente não tinha essa despesa, e no mês de abril, maio e junho, ela começa a impactar no segundo trimestre. No mês de abril, a gente teve as despesas praticamente dentro do padrão, dentro do previsto, apesar de começar aqui o reajuste o reajuste de folha de pessoal, né? Então, a gente tem um leve aumento no gasto de folha. O mês de maio e junho a gente também vê esse aumento, mas também tivemos férias, essas coisas que impactam aí dentro do mês. Os outros gastos ficam praticamente no padrão, benefícios pessoal, estagiários, diárias de funcionários conselheiros. A gente vê também que a gente tem um leve aumento nesse segundo trimestre, porque os eventos começam a vir mais depois do mês de abril, né? Os primeiros meses do ano a gente não tem muitos eventos para ir.
despesa de funcionamento e repasse ao KBR também mantém o padrão, e aí a gente vê aqui como gasto de mobilizado, mas despesa de capital, que é o gasto que a gente está tendo com a reforma da sede. Então, teve a primeira medição da empresa Trinity no mês de maio de 105 mil e a segunda medição no mês de junho de 161 mil. Então, a gente fechou esse primeiro semestre aqui do ano com 2.147.000 de despesa. Aí, no gráfico, a gente vê que a maior parte ainda mantém como despesa de pessoal, 51%, seguido de despesa de funcionamento, 14%, e agora aparece aqui esse número de imobilizados, despesas de capital, com 12% de gasto com a obra. No comparativo de orçado e liquidado, então, a gente vê que a gente ultrapassa, né, o que estava previsto, e nesse índice que a gente ultrapassa aqui no mês de maio, que chega a 28%, a diferença de 95 mil é praticamente o valor da medição, que foi 105 mil, e no mês de junho a gente chega a 56%, a diferença de 176 mil, e a gente também sabe que a medição foi de 161 mil, então é praticamente o valor de despesa de capital que está impactando aqui nas nossas despesas. No comparativo com o ano anterior, a gente vem com despesa de pessoal, 1.085 mil, que está dentro do previsto, benefício a pessoal, 165 mil, estagiários, 56, passagens de funcionários, 67, passagem de conselheiro, 67, e funcionário, 42, despesa de funcionamento, 301 mil, e repasse KBR, 160 mil. E entra aqui o imobilizado de 267 mil. A gente fecha o primeiro semestre com 2.147.000, uma diferença de 283 mil para o ano de 2025, sendo que se a gente não tivesse esse gasto com a obra agora, a diferença seria por volta de 16 mil reais apenas. No resultado, a gente vê que agora a gente vai começar a demonstrar um déficit maior. Ele já era previsto, é um déficit previsto, e a despesa de capital, ela impacta. Ele é um déficit orçamentário, né? Então, ele vai impactar. O que eu posso vir a trazer aqui para vocês no próximo trimestre é uma outra forma de demonstrar também o superávit que é adotado pelo CalBR, que é demonstrado na auditoria que eles fazem mensal da contabilidade, que é o chamado superávit ou déficit primário. É quando eles tiram esse valor de despesa de capital na hora da apuração esse índice. Então, eu posso estar demonstrando esses dois valores, apesar de eu estar explicando aqui para vocês, às vezes demonstrando ali fica também mais fácil de compreender. Eu até tenho aqui para mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí na telinha do meu e-mail, tá dando para ver, gente? Tem um superávit primário aqui, ó, que eles chamam, tá em verdinho. Esse superávit aqui, ele é baseado sem a despesa de capital. O superávit orçamentário é o que a gente sempre demonstra aqui para vocês, de 542 mil, que é o que está demonstrado aqui no nosso final aqui do superávit de 542 mil. Então, é só para tentar entender que isso é esperado e o CalBR, ele adota essas duas metodologias, tanto incluindo a despesa de capital, quanto tirando a despesa de capital para apuração do superávit. E a gente fecha aí com o comparativo das despesas da folha com a receita, né? No mês de abril, a gente chegou a 45%, no mês de maio, 61%, no mês de junho, 48%, mas a gente fecha o primeiro semestre com 40,37% de comprometimento de folha. E é isso o encerramento. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Estou à disposição. Obrigada, Vanessa. Greg, é isso. Perfeito, gente. Obrigado. Para mim, que tive a oportunidade de participar das reuniões da CPFA antes da licença da Priscila, está muito claro. Algum colega gostaria de fazer algum questionamento para a Vanessa, para a Débora, para os membros da CPFA?
Se não, eu coloco aí em aprovação e aí, seguindo aí como a Débora nos lembrou muito bem o rito, peço aí a manifestação de todos no chat. Pessoal, desculpa, só corrigindo, tá? Não é reprogramação que a gente está aprovando, nós estamos aprovando o encerramento contábil. Mas que bom que aprova a reprogramação também. Já a próxima, né? Que foi aprovada, inclusive, já Já estão faz com o dinheiro tudo em caixa. junto logo. Não, a reprogramação foi aprovada lá no CalBR já, gente. Isso aí já foi, já, graças a Deus. Eu vou Vencemos passar. esse capítulo. Depois, nos relatos, eu vou passar um relato de como é que foi lá ir ao fórum, junto com os coordenadores. Ah, enquanto os últimos vão concluindo aí, só para lembrar, gente, que o nosso próximo ponto de pauta é sobre a criação do cargo de assessor de arrecadação. Aí, Débora, já vou passar a palavra para você, mas só para lembrar os colegas, esse cargo, anteriormente, ele era desempenhado pela Gislaine, tá? Mas ele está com um nome ligeiramente diferente por conta da estrutura organizacional do CAL. Então, a gente tem, né, os nomes dos cargos, eles estão dentro de uma certa hierarquia, e aí por isso que ele veio nessa figura de assessor e não um outro cargo dentro do conselho. Acredito que a Débora vai poder explicar até melhor para a gente essa diferença depois. Todo mundo já se manifestou, Alan? Sim, Então, beleza. Débora, passo novamente a palavra para você. Bom, vamos lá. Vocês sabem que nós temos uma responsabilidade muito grande com relação ao orçamento do Conselho. Nós temos responsabilidade na arrecadação e na cobrança. Então, se a nossa gestão, no caso, né, nós, os conselheiros que somos a gestão, não desempenharmos esse papel de cobrar o que é devido, isso futuramente pode se caracterizar um ponto falho e isso ser cobrado do nosso CPF, né, de pessoas mesmo. Então, porque isso faz parte da nossa responsabilidade enquanto conselheiros. Nós vimos como que o processo de cobrança ele é delicado, ele precisa de uma atenção especial, e não é só a cobrança no sentido de anuidade, tá, gente? Tem outras situações, questão de multas, pessoa jurídica, ação de fiscalização, várias outras situações que aí a figura desse assessor de cobrança entraria de forma estratégica para nos auxiliar. Então, a tratativa hoje aqui na reunião, no caso, é para poder a gente aprovar ou não, né, a inserção desse novo cargo, o cargo de assessoria de cobrança. Esse cargo não tem hoje no nosso organograma, e nós vimos a necessidade de ter essa figura para ser uma figura mais estratégica para a gestão, e para assessorar nessa continuidade aí desse processo de cobrança, que é um processo delicado, de certa forma moroso, que requer um empenho de tempo, e que é algo que é nossa responsabilidade, né, enquanto gestor. Basicamente é isso. O pessoal da CPFA ou da técnica aí, se quiser, se eu esqueci de algum detalhe, quiser contribuir, fiquem à vontade.
Acho que a melhor pessoa aqui é a Vanessa, porque está tendo aí hoje é quem cumpre esse papel de nos assessorar na questão do processo de cobrança, das orientações, do que precisa ser feito. Então, assim, é uma figura hoje que cumpriria uma outra função, uma função de assessorar a presidência e a gerência, mas seria de fundamental importância para que a gente pudesse dar conta das nossas demandas de cobrança. O CAU Espírito Santo sempre teve excelência nos últimos anos no que tange a responsabilidade no cobrar, né? Então a gente precisa manter essa conquista, esse modelo que foi inclusive implementado em outros estados a partir daquilo que foi difundido, e não só nessa gestão não, assim, nós estamos falando de um trabalho técnico que é feito antes dessa gestão também. Então, é fundamental que a gente mantenha essa estrutura e aí vislumbrando que já houve aprovação dessa plenária da questão do concurso para esse cargo. Então, nós estamos criando um cargo, mas futuramente, daqui a pouco, a gente já vai ter já uma pessoa efetiva já tratando desses assuntos no CAU. É isso. Nós estamos no primeiro lugar na questão de inadimplência, né? Um CAU com maior adimplência. Perdemos o posto por um período aí para o Rio de Janeiro, mas último ranking que teve, Diego, eu acho que a gente está no primeiro de novo, não é isso? Sim. Primeiro de novo. Então, isso é fruto de um trabalho a longo prazo aí que vem sendo desenvolvido, e a gente entende que essa figura ela vem para dar continuidade e somar em ações estratégicas. É isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida. Só para esclarecer, do ponto de vista jurídico, eu vejo com muito bons olhos essa nova fase da cobrança, né? Porque a gente teve uma primeira fase onde a gente tinha que corrigir a situação emergencial, que era efetivamente fazer a cobrança, e aí, solucionada essa parte, apagado esse primeiro incêndio, não é? Vem agora essa segunda fase, que é justamente esse planejamento, essa figura estratégica de planejamento. Então, a criação desse cargo para fazer esse trabalho de assessoramento, de planejamento, de auxílio às gerências na gestão de arrecadação e cobrança do CAU, vem muito bem-vindo, assim, e com certeza vai contribuir bastante para direcionar as decisões da gestão com relação à arrecadação e cobrança das ações dessa gestão até o final e da próxima também. Obrigado, Alan. Obrigado, Débora. Bem, algum conselheiro tem alguma dúvida? Gostaria de fazer um questionamento? Se nós não tivermos, eu coloco aí em votação pelo chat novamente. Annelise? Annelise, Gravou, voltou? peraí que eu não estava conseguindo digitar. Aprovo. Tá certo. Beleza, acho que foram todos, correto, Alan? Vamos. Pronto, então vamos passar para o próximo ponto de pauta, gente, é a alteração do novo regimento interno. Passa a palavra novamente para a conselheira Débora. Vamos lá. Diego, você quer
assessorar a gente aí na explicação? Assessora. Você ou Vanessa? Eu não lembro Não, quem ficou combinado posso, aí. posso assessorar. Você abre aí, Alan. Deliberação da COA, pedindo para alterar. Ela encaminhou ofício, né, pedindo para fazer as alterações aqui anexas. Seriam essas aqui. E aí não tem muito o que fazer, né? Tem que atender ao pedido. Então, a deliberação plenária é nesse sentido, de atender essas deliberações da COA para ver se a gente consegue aprovar nosso regimento interno, né? Gente, só deixando claro aí que nós estamos vindo de vários meses, várias idas e vindas desse regimento. Então, cada hora vem uma solicitação de alteração. Não vimos nessas últimas solicitações nada muito impactante no sentido de mudanças organizacionais, era mais pequenas alterações e pequenos ajustes textuais, né, que poderiam dar dupla interpretação, melhorias nesse sentido. Acontece que o regimento ele passa em vários setores e aí, na hora que sai de um setor e vai para o outro, percebe-se mais algum detalhe. Então, por isso que a gente vem aí nesse processo moroso, deixando claro que esse processo, essa demora, não é uma questão interna do CAU Espírito Santo, a gente depende também de entrar em pauta, entrar em agenda das comissões do BR. O trabalho é um trabalho minucioso, então, só para esclarecer, e aí, caso alguém tenha mais alguma dúvida, e pode perguntar, e estamos aí para auxiliar e entender. Obrigado, Acho que é isso, Débora. Greg. Obrigado, obrigado. Eu ia fazer um complemento também, colegas. Todos vocês vão se lembrar que essa questão da revisão do regimento interno é uma luta nossa desde o início da gestão. A gente já está indo aí para quase 3 anos que a gente está tentando fazer a aprovação dessa revisão desse regimento interno. É lógico que existem muitas camadas de aprovação e o CalBR tem um ritmo um pouco diferente do que às vezes nós desejamos para avançar aqui com as pautas do Espírito Santo. E infelizmente isso acabou segurando algumas das conquistas que nós tínhamos ah, colocado em pauta no início da gestão, que era, por exemplo, a questão do CEAL. O CEAL ele é organizado através do nosso regimento interno. E por conta da falta da aprovação até hoje da revisão do regimento interno, a gente ainda não teve a oportunidade de fazer, formalizar a instituição do CEAL. Estamos esperançosos que a gente vai conseguir ainda dentro dessa gestão fazer a aprovação dessa revisão de regimento interno, haja vista que isso foi uma das primeiras medidas que essa gestão tomou, né, há mais de 2 anos e meio atrás, mas deixo aqui também essa ressalva que é importante para conhecimento geral, de que a gente só não conseguiu instituir o CEAL até hoje por conta da não aprovação até a presente data da revisão do regimento interno, que está em análise no CalBR ainda. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração, colegas? Não? Eu vou fazer o seguinte, então, coloco para aprovação aqui pelo chat novamente, peço aí a manifestação de todos. Oi.
Os 8 conselheiros votaram. Obrigado, Alan. Colegas, então vamos avançar para o próximo ponto de pauta, novamente com a nossa conselheira, coordenadora da CPFA, Débora, sobre política de privacidade e proteção de dados. Débora, a palavra está com você. Vamos lá. Bom, vou deixar aberto aí os meus colegas, gente. CPFA trabalhou bastante esse mês. Então, o relato final lá, a gente já estamos construindo aqui, tá? Bom, minuta aí de privacidade e proteção de dados é algo que vocês têm visto, né? Vários órgãos, isso a LP. Diego, me ajuda aí, porque eu confundo essas A siglas. LGPD. LGPD. PD. Aqui, ó. PT, gente. PD, Lei Proteção- Geral de Proteção de Dados. Isso, que a gente não pode confundir com outras siglas, né? Nós precisamos estabelecer essa normativa interna nossa para que a gente tenha aí um respaldo, tanto para as nossas ações internas, quanto também para os dados, né, que a gente acaba tendo que utilizar e muitas das vezes compartilhar. Então, foi elaborado aí, juntamente com a equipe técnica, e aprovado na CPFA, essa minuta. Foi encaminhado também para o e-mail aí dos colegas dentro da convocação. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum adendo, Diego, se você quiser fazer mais alguma explicação, fiquem à vontade. Só para poder complementar, isso é mais um instrumento institucional para que a gente possa orientar os nossos funcionários e também os arquitetos na questão dos dados internos do conselho, né? Então, aumenta nosso nível de responsabilidade na gestão dessas informações. Então, é basicamente isso. Obrigado, Diego. Obrigado, Débora. Eu acho importante, né, essa questão, ela vai ao encontro do que a legislação já prevê com relação à proteção de dados e nós, como autarquia federal, a gente tem que cumprir todas as legislações. Eu abro a palavra agora para os colegas. Alguém gostaria de se manifestar, fazer um questionamento, tirar uma dúvida? Não? Então, abro para aprovação. Peço aí a manifestação de todos no chat. Obrigada por ajudarem. É muito importante ajudarmos uns aos outros. Foi. Os 8 votaram. Perfeito. Obrigado, Alan. Vamos passar para o próximo ponto de pauta, portaria normativa sobre o uso de IA, novamente com a nossa conselheira e coordenadora da CPFA, Débora. Vamos lá, Eita, gente, Débora, mas- hoje. Não, hoje, olha, vocês vão enjoar. Vocês estão percebendo que eu estou deixando os colegas falarem também, né? Para vocês não enjoarem da minha voz. Vamos lá. Essa portaria normativa é mais um instrumento interno nosso. Agora, né? No sentido da gente criar alguns critérios na utilização de IA dentro aí dos trabalhos do Conselho. Por quê? A gente já sabe que a IA é um caminho sem volta, né? Hoje difícil um profissional que não utilize a IA pelo menos uma vez aí no seu dia a dia. Só que nós sabemos que a IA, ela traz também algumas brechas, alguns pontos que nós precisamos tomar cuidado.
principalmente nessa questão da proteção dos dados. Então, um exemplo que eu vou dar, assim, que foi o que a gente conversou até dentro da comissão. Existem dados pessoais, dados sensíveis, que a gente não pode jamais colocar dentro de uma IA. Por quê? A gente sabe que algumas IAs, elas se conversam, né? E isso acaba sendo uma brecha para que dados sensíveis acabem sendo divulgados aí na internet de forma indireta. Exemplo, processo ético, que a gente sabe que é algo que deve ser tratado em sigilo. Jamais a gente pode colocar dados de um processo ético dentro de uma IA. E nós já tivemos o relato aí, num desses encontros que nós participamos, que houve sim um conselheiro em algum lugar do Brasil inteiro aí, Brasil todo, que usou a IA para poder fazer um relato de um processo ético. Então, o CalBR ainda não tem uma política de uso de IA institucionalizada. Nós estamos aí saindo, abrindo, largando aí na frente, mas por conta do dia a dia, né, a forma de trabalho, o Diego trouxe para a gente essa necessidade, porque a equipe técnica também tem se beneficiado da utilização de IA, e nós precisamos aí estabelecer essas diretrizes, colocando aí limites, né, limites, o que pode, o que não pode. Qual tipo de IA pode ser utilizada, qual IA não pode ser utilizada. Então, foi o que foi colocado na portaria, uma portaria normativa, foi avaliado aí também dentro da comissão, e caso os colegas tenham alguma dúvida, queiram fazer algum apontamento, fiquem à vontade. Obrigado, Débora. Esse assunto é muito importante mesmo. Eu acredito que todos, em algum momento, inclusive das suas vidas profissionais, já tiveram que lidar em alguma ocasião com a IA. É muito importante responsabilidade, né, e discernimento ao utilizar essa ferramenta, haja vista que ela é uma coisa muito recente ainda e a gente ainda não tem pleno conhecimento das consequências do seu uso indiscriminado. Eu vou abrir aí para as pessoas se manifestarem. Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha. Ô Greg, desculpa, só fazendo um adendo, tá? Essa portaria aí, essa instrução, não é apenas para os colaboradores, equipe técnica, é também para os conselheiros. Então, quando o conselheiro precisar elaborar algum documento interno, algum documento em alguma instância, né? Também precisa seguir as diretrizes dessa portaria. Não é exclusivo para colaboradores, é equipe CAL geral, tá? Todos nós. Bacana, obrigado, Débora. Vou passar a palavra para Diego. Acho A que a Roberta Renata, tinha, a a Renata Renata tinha está levantado a mão. levantando a mão. Desculpa. Então, Renata, a palavra está com você. Gente, não sei nem como expressar isso, tá? Mas eu sei que como a Débora falou, é um caminho sem volta, daí a gente, né, usa até nos nossos escritórios, mas olha só, honestamente, a gente, conselheiro, né, nós já sabemos como fazer, e qualquer dúvida, a gente também tem o jurídico para nos orientar. Então, eu acho que seria até um tanto que desrespeitoso, nós conselheiros, a gente estaria passando por cima do jurídico, né? Eu não vejo a necessidade da gente ir tão longe assim. Né? É o meu pensamento, ainda mais que os processos em cada UF eles ocorrem de maneira diferente, né? Tanto lá na CEP, como a gente vê as multas e tudo mais. Então, eu não sei, eu acho meio desrespeitoso a gente até como conselheira até ficar utilizando disso, tá bom? É só um pensamento. Renata, desculpa, Roberta. Estou olhando para a Roberta e falando Renata.
Renata, Vocês estão doidos isso. querendo que eu fale, né? Ah, não, olha só. Isso foi colocado para a gente, foi levado lá para a CPFA no intuito assim de normatizar não é bem a palavra que eu queria colocar, mas no sentido da gente criar uma diretriz para que quem precise utilizar saiba dos limites das responsabilidades da utilização. Eu acho que o Alan levantou a mão justamente para poder se manifestar, porque sem uma portaria normativa, a gente não tem como chegar para um colaborador, por exemplo, que fez um relato e voto de não é o colaborador, um conselheiro que fez um relato e voto utilizando IA. A gente não tem como chegar e falar assim, olha, você não poderia, porque isso não foi institucionalizado. Por mais que nós somos responsáveis, aqui eu acho que todo mundo é adulto, é responsável, mas pela velocidade que as coisas estão acontecendo, a gente precisa até mesmo dar uma diretriz. Ó, esse caminho aqui você pode percorrer, que é um caminho seguro. Não, por exemplo, você pode usar a ferramenta A, porque ela tem um nível de segurança que já foi avaliado, mas a ferramenta B, ela não nos dá uma segurança, ela tem uma perda de dados muito grande na internet. Então, foi essa avaliação que foi feita, foi esse documento. Ele foi validado, né, com a equipe técnica trouxe essa necessidade, e como o Alan já falou várias vezes com a gente, se não está escrito no papel, a gente não pode chegar e cobrar. Então, é nesse sentido, tá? Não é no sentido de tolir, de não deixar fazer. É um caminho, realmente, é um caminho sem volta. A gente só precisa estabelecer realmente alguns critérios para que todo mundo utilize a ferramenta da melhor forma possível, garantindo que a gente não vai ter dado de profissionais, não vai ter informações que são sigilosas numa rede insegura, tá? Nessa linha, tá bom? Obrigado, Débora. Ô, Diego, você abaixou a mão? Você estava escrito? Deixa o Alan falar e depois eu falo. Perfeito, Alan. Só para complementar as falas da Renata e da Débora, é nesse sentido, a principal preocupação é a segurança dos dados dos profissionais. Então, isso é uma coisa que exige essa supervisão. A segunda coisa, com a segurança das respostas dos funcionários utilizando IA. Porque quando um estagiário ou qualquer funcionário que seja dá uma resposta a alguém externo, é a posição do conselho. Então, a gente sabe que as IAs, elas são uma ferramenta excepcional, mas é necessário saber utilizar. E a maioria delas, principalmente as gratuitas, essas assim mais fáceis de usar, elas realmente inventam dados, elas observam o seu perfil e tendem a concordar com sua opinião, independente de estar certo ou não. Então, assim, é necessário que o uso da IA seja realmente referendado pelo nosso profissional de TI, que é o mais capacitado para dizer qual é a IA que é segura para a utilização. E, além disso, tem também a personalização. Um conselheiro, ele pode usar uma IA e ele assina e passa a ser, então, a opinião do conselheiro, né? Não pode depois dizer, não, foi a IA que fez. Existe responsabilização nisso. Então, vem nesse sentido também de regulamentar para que o uso seja feito de forma correta. A gente sabe, o engenheiro ele não deixou de saber calcular, nem o arquiteto não deixou de saber calcular depois que inventaram a máquina calculadora, mas tem que saber utilizar. Então, isso está muito recente e deve ter uma regulamentação mesmo para que a gente não incorra em erros, né? Às vezes eles colocam lá, segundo o posicionamento do STJ, você vai ver, não tem nenhum posicionamento do STJ nesse sentido, e coisas do tipo. E a gente lida com informações que, quando a gente passa ao público, né, se tornam coisas passíveis de responsabilização pelo agente, tanto conselheiros, funcionários e todos esses.
Então, vem em boa hora essa normatização, para que cada um fique ciente, né, das suas responsabilidades. Obrigado, Alan. Diego? Então, assim, para poder finalizar, o Alan já falou grande parte das questões que eu iria colocar, e a nossa ideia é orientar, assim, a ideia também desse material, dessa portaria, é ter um guia, esse guia vai ser entregue a cada um dos conselheiros, a cada um dos técnicos, para que a gente tenha responsabilidade institucional. Todas as duas ações que foram tomadas de política de proteção de dados e a IA têm praticamente a mesma função, saber lidar com os dados institucionalmente. Então, a nossa preocupação aqui não é só com essa gestão, mas é com a instituição CAL. Próxima gestão vai vir e precisa já ter uma orientação daquilo que garante uma segurança aos dados dos arquitetos, né? Então, a gente lidar com muitas informações de várias pessoas, CPFs, RGs, enfim, e a gente precisa criar o máximo os mecanismos de gestão de risco para que a gente possa amenizar futuros problemas. É isso, presidente. Obrigado, Diego. Perfeito. Acho que fica muito claro. Queria agradecer aí a manifestação de todos, da Renata, do Alan, do Diego e da Débora, claro. Eu acho que essa é uma temática muito importante. De fato, é uma coisa que tem avançado a passos largos e que eu, pessoalmente, tenho ainda alguns receios com relação ao uso disso, sem compreender de forma mais aprofundada essas particularidades. É como o Alan mesmo colocou, as questões de como é que ela se comporta com machine learning, com base no que ela vai aprendendo na medida que vai conversando com você, e fora outros dispositivos que podem ser usados, né? A gente conhece aí muito dos chatbots, mas existem outras ferramentas de IA para a produção de imagens, de vídeos, de criação de aplicativos. Então, é um universo muito amplo e que exige responsabilidade, especialmente quando a gente está numa autarquia federal lidando aí com dados sensíveis, dados particulares, que no ponto de pauta anterior a gente aprovou justamente com relação à necessidade do resguardo dessas informações. Bem, se ninguém tiver mais nenhuma consideração, eu vou colocar para aberta a votação no chat para aprovação. Temos todas as manifestações, Alan? O Lucas, eu acho que não votou, mas eu não sei se O ele Lucas se já ausentou. saiu, já se Não, ausentou, não, tá né? aqui ainda. Aí, ó. Aqui Ele está ainda. digitando, gente. Ele tá, Aprovou, falta pronto. 2 minutos ali no teto dele. Isso, Acho que Beleza. pronto. Obrigado, ele Lucas. escreveu já. Os Ele 8 escreveu a votaram. prova. Ótimo. Valeu, Vamos Lucas. passar. Oi, gente. Mas Bacana, já muito bom. também aproveitando para Parabéns, despedir, gente, eu não Lucas. vou precisar de sair mais cedo um pouquinho hoje, tá bom, gente? Um beijo, obrigado, tá, Débora? Tchau, tchau, Feliz pessoal. Parabéns aniversário, pelo Tchau. Com aniversário, licença, Lucas. Lucas. valeu. Tchau, Aproveite, feliz tchau. Feliz aniversário. Feliz aniversário. aniversário. Tchau. A gente vai passar então, colegas, para o próximo ponto de pauta, que é a participação do CAU Espírito Santo nos eventos da CPFI e da COA em agosto. Ah, e eu vou aproveitar, se todos estiverem de acordo, para pautar nesse mesmo ponto a participação também da CATIS no CBA, porque todos são eventos que vão acontecer no mês que vem. Aqui tem a nossa deliberação, tá, colegas? Ah, Ah, não, isso não, aqui é da Casa Cor, peraí, tá essa é da errado. Casa Cor, calma.
Eu vou fazer enquanto o Alan vai abrindo, eu vou fazer uma explicação com relação à participação da CATIS especificamente, porque ela não vai estar nessa deliberação, e depois a gente revisa para adicionar esse ponto, tá, Alan? Sim. A CATIS recebeu um convite para poder participar ah, do CBA, que está sendo promovido em Fortaleza, em agosto, e o nosso colega conselheiro Ivan foi convidado para ir palestrar no CBA para apresentar o nosso projeto do Territórios em Foco. É importante destacar que a ida do conselheiro Ivan ao CBA vai estar vinculada ao centro de custos da própria CATIS, da própria comissão de ATIS. Então, e é uma comissão que tem recursos para isso, já havia um valor reservado para essas viagens. Então, com relação aos outros pontos, a gente também está aí fazendo a aprovação da proposta de participação de um membro da CPFA e de um dos nossos colaboradores do corpo técnico do CAL para participar do terceiro encontro nacional da CPFI, que vai acontecer em Fortaleza, e no seminário da COA do CalBR. Né? Esses dois eventos vão acontecer no dia 13. Eu tive a oportunidade, né, Débora, de estar contigo no último seminário da CPFI que aconteceu em Salvador, e achei muito positivo a participação do conselho, com o conselheiro e com o colaborador, porque às vezes a gente dentro aqui do CAU Espírito Santo, a gente faz o nosso dever de casa todo certo. Só que a leitura, às vezes, que a CPFI tem nas suas análises para aprovação de conta, ela às vezes varia um pouco com relação aos certos entendimentos. Então é muito importante a participação do conselho para a gente estar afinado junto aos nossos colegas conselheiros federais da CPFI que fazem essa análise e que também tem um suporte jurídico e contábil do CalBR para nos auxiliar para que a gente mantenha aí as nossas contas nesse patamar exemplar que é o CAU Espírito Santo no cenário nacional. Tá bom? Eu vou deixar aberto agora para manifestações. Se algum colega quiser se manifestar, quiser tirar alguma dúvida com relação a essas participações, eu deixo agora em aberto. E, Alan, passo aí Oi. a solicitação. A gente pode fazer a inclusão da questão da participação do Ivan nesse ponto de pauta, ou a gente precisa colocar um extra pauta lá no final para poder votar isso? Não, neste caso aqui pode, porque é participação em evento. Então, a gente pode Isso, alterar aqui o título do evento para incluir este da CATIS no CBA, né? O isso. CBA seria Congresso Brasileiro de Arquitetura, de se não me engano. arquitetura, certo? Então, aí Pessoal, pode ficar um tópico só. isso eu queria só complementar também, porque acaba que eu vou cumprir com outra agenda, aproveitar também, né? Porque lá vai acontecer o evento da diversidade. É um evento que, assim, eu tenho participado da comissão, como é que é o nome? Eu sei o nome, é Câmara Temática de Difusão Nacional das Políticas Afirmativas. Né? A gente vem se reunindo, e lá também vai ter o momento dessa comissão. Então acaba que eu também consigo cumprir essa outra agenda que é lá, que vai ser nesse evento, né? É só para poder contextualizar vocês, né, e informar. Que bom, obrigado, Ivan. Importante e é uma forma de otimizar também a ida, né? Os recursos empenhados na sua ida para poder participar de mais uma agenda representando o CAU Espírito Santo lá em Fortaleza. Obrigado. Algum conselheiro Deixa gostaria de fazer mais alguma manifestação? O Greg, eu, Pois não. pode falar, Diego. não, eu só queria destacar a participação do CAU Espírito Santo nesses dois momentos importantes na CPFI, que é o debate, a discussão para alteração de duas resoluções importantes para a gente, que é a 193, que trata do nosso processo de cobrança e todo o debate sobre a sustentabilidade financeira do
dos conselhos, do CalBR, dos CAUS-UFs, e também Resolução 200, que é referente aos nossos orçamentos, a nossa reprogramação, o nosso superávit, que são debates que nós passamos ao longo desses 2 últimos anos, nesses entraves, nas questões das autonomias, até onde vai, as questões questões mais específicas das avaliações do CalBR sobre contas dos CAUS-UFs. E aí nós tivemos 2 participações muito ativas, estamos tendo, né? Tanto na 193 quanto na 200, o CAU Espírito Santo tem apresentado propostas de alterações substanciais nas 2 resoluções. Então, eu queria destacar esses 2 pontos, com a CPFA e o corpo técnico. Nós vamos lá para poder defender posicionamentos do Conselho quanto à necessidade de alterações importantes. Uma delas, por exemplo, é o fim da reprogramação e a gente trabalhar com créditos especiais, suplementares, né, para poder evitar ter que ficar mandando para o CalBR questões referentes à reprogramação de utilização de um recurso que a gente já sabe que tem saldo para poder ser utilizado. Questão do PPA, que na proposta do dono do projeto já houve um avanço, mas ainda queremos avançar em algumas questões, que é a implementação de um plano de gestão que não deixe esse vácuo que existe no primeiro ano de gestão de qualquer conselho. Então, quando essa gestão finalizar, quando iniciar uma outra, ela inicia sem um planejamento mínimo de médio prazo. Então, os PPAs, que são os planos plurianuais utilizados na administração pública, eles dão conta desse primeiro ano para que a gestão que entre tenha condições de fazer o planejamento para os próximos 3 anos. Então, ela pega os 2 anos da sua gestão e o primeiro ano da próxima. Então, assim, são questões que a gente está discutindo, que a nossa ida para Fortaleza é para poder defender posicionamentos das nossas propostas, daquilo que a gente entende que seria benéfico para os CAUS. É isso. Obrigado, Diego. Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Era isso que eu ia falar e o Diego já falou. Tá ótimo, que bom. Leu o pensamento. Porque passei a guardar um pouquinho a voz. Obrigada, Diego. É isso. Colegas, eu coloco então em votação para a aprovação dessas participações do CAU Espírito Santo. Os 7 já votaram. O Lucas vai Perfeito. figurar como ausente. Isso. Vamos passar ao próximo ponto de pauta. Agora você pode projetar, Alan, por gentileza, a questão do apoio à Casa Cor, por favor. Apoio à Casa. Bem, colegas, só para vocês saberem, vocês todos temos conhecimento que o CAU Espírito Santo tem um edital para apoio institucional e nós recebemos aí a solicitação da Casa Cor, que está se realizando ali em Jardim Camburi, no antigo Hotel Porto do Sol. E aí isso já foi pautado pelo Conselho Diretor e nós estamos trazendo agora para a plenária para que a gente possa fazer a validação do apoio institucional. O que nos foi solicitado é um apoio institucional na modalidade de divulgação do evento, conforme a nossa política de comunicação e participação de representantes do CAU Espírito Santo, mediante designação da presidência e disponibilidade institucional. Essa participação de representantes do CAU Espírito Santo é para, eventualmente, fazer uma palestra ou participar de algum evento dentro da Casa Cor. É importante destacar que nós, dentro do Conselho Diretor, nós, inclusive, estamos abrindo um canal junto à Casa Cor para verificar a possibilidade
de que sejam disponibilizados convites para o CAU Espírito Santo ou um valor de desconto para os arquitetos inscritos no conselho, para que eles possam participar da Casa Cor, como rege o nosso edital de apoio institucional no que se refere a eventos pagos, né? As Onde a contrapartidas, né? participação é paga. Isso. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Gostaria de fazer um questionamento? Não? Bem, então, não havendo a manifestação, eu coloco em aprovação o apoio institucional à Casa Cor do CAU Espírito Santo. Alan, Anneli está digitando. Acho que você É. já pode ir projetando o próximo ponto de pauta, por favor. Obrigado, Annelice. Nosso próximo ponto de pauta é também um apoio institucional, porém agora a um evento promovido pelo IAB junto com o AMA Centro, que é a Associação de Moradores do Centro de Vitória. Não é? Assim como foi o caso da Casa Cor, eles também entraram em contato através do nosso edital de apoio institucional, preenchendo todos os requisitos necessários e fizeram a solicitação do apoio na parte de comunicação, inclusive com a, a possibilidade da realização de fazermos certificados virtuais, participação de conselheiros do CAU Espírito Santo em mesas redondas, a divulgação nos canais de comunicação do CAU Espírito Santo e o uso da logomarca do CAU Espírito Santo na divulgação dos locais do evento, de acordo com as diretrizes institucionais. Também temos a possibilidade de participação institucional dos conselheiros, emissão de certificados em conjunto ou de apoio à certificação institucional do evento, e a inclusão no calendário oficial do CAU Espírito Santo e a cessão do selo institucional de apoiador pelo CAU Espírito Santo, conforme a nossa legislação. Sobe um pouquinho, Alan, só para eu poder ler um pouco mais sobre o evento. Esse evento, colegas, ele vai acontecer nos dias... Calma aí, Alan, senão eu não consigo Essa ler aqui, aqui. ó. Isso. Essa aqui. Isso. Ele é um evento que está sendo idealizado pelo AMA Centro e pelo IAB, e tem o CAU Espírito Santo foi convidado, inclusive, a participar dessa idealização desse evento. O objetivo é contribuir para a popularização dos direitos à moradia e à cidade, mediante a difusão da história brasileira, dos dispositivos legais, das boas práticas locais, nacionais e internacionais. A previsão é que esse evento ocorra nos dias 20, 21 e 22 de agosto e vai incluir atividades expositivas, discussões e confraternização dos espaços e equipamentos públicos situados no centro de Vitória e demais bairros da região administrativa do centro. É um evento aí que está diretamente ligado à nossa atuação profissional na parte do conselho e que vai acontecer junto da data da celebração do Dia da Habitação, no âmbito do evento Habitar com Plenitude 2026. E aí está sendo indicado a concha acústica no Parque do Moscoso como um possível espaço para fazer a confraternização e o encontro previsto na noite da sexta-feira, que é o Dia da Habitação. Eu vou colocar aberto agora para manifestação dos colegas, se alguém tiver algum questionamento, quiser tirar alguma dúvida. Sem dúvidas, então, eu coloco para votação no chat. Só um segundinho. Eu acho que, na Pois não. verdade, quem fez a solicitação foi o IAB. Mas, assim, é isso mesmo. Mas eu acho que, na verdade, só se o Amacentro mandou, né, uma nova solicitação. Mas, pelo que
que eu me recordo, acho que é o IAB, mas é a mesma composição, é isso mesmo. Semana da Habitação, vai ser né, esse evento no centro, essas mesmas entidades, mas só para deixar claro, e é isso, né? Eu convidar todo mundo caso seja aprovado. Obrigado, Ivan, pelo esclarecimento. Coloque em votação, então, colegas, para as pessoas se manifestarem no chat. Todos votaram. Obrigado, Alan. Vamos, por gentileza, passar para o próximo ponto de pauta, Alan. Evento de grande porte ArcD, nos dias 3 e 4 de setembro, por favor. Você consegue projetar para mim, por gentileza? Sim. Projetar aqui. Bacana. Os colegas aí, coordenadores que estiveram comigo no COD, se quiserem fazer algum complemento também, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Sobe um pouquinho lá para eu ler desde o início, por gentileza. Na nossa reunião do Conselho Diretor, a gente já fez a validação do nosso calendário de eventos, que já está previsto, já tem bastante tempo, desde o início do ano, e aí, considerando o nosso calendário de eventos e o orçamento aprovado que a gente tem para o exercício de 2026, a gente, e também a disponibilidade ah, eh, técnica da equipe, que vai estar provavelmente ali nos meses, no mês de agosto, ocupada com as questões da mudança para a nova sede após a conclusão da obra, a gente viu a necessidade de alterar a data para esse evento de grande porte que seria realizado ali em agosto para os dias 3 e 4 de setembro, ou seja, logo no iniciozinho de setembro. E aí aqui a gente fez, trazendo aqui para plenário, para fazer a validação dessa mudança de data. O evento vai contar com palestra, banca de livros, lançamento do livro do projeto Territórios em Focos, workshops e outras atividades. E aí a gente está aqui, além de fazendo o encaminhamento para que se tome as devidas providências, a gente também está encaminhando essa deliberação para a comissão eleitoral, porque esse ano a gente tem a eleição e tem a comissão eleitoral tomando conta disso, então a gente está dando ciência para a comissão eleitoral de toda e qualquer modificação no que se refere aos nossos calendários de eventos. Perfeito? Eu vou abrir a palavra para quem quiser se manifestar. Alguém gostaria de fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida? Não? Então, abro para votação no chat, para se manifestarem, fiquem à vontade. Faltando um. Renato, isso. Pronto. Perfeito. Obrigado, colegas. Vamos para o próximo ponto de pauta, lançamento do projeto Territórios em Foco e do livro. Você consegue colocar para a gente, Alan, por favor? Sim. Bem, colegas, a gente já teve a oportunidade de conhecer em mais profundidade o projeto Territórios em Foco, desenvolvido pela nossa comissão de ATIS.
que foi, inclusive, um projeto pioneiro em nível nacional, com grande repercussão e reconhecimento da categoria no que se refere ao impacto real no território e na vida das pessoas que participaram desse projeto. E nós estamos trazendo esse ano o projeto Territórios em Foco novamente, agora, claro, com alguns melhoramentos feitos por conta dos aprendizados que foram se somando da experiência passada, e agora a gente traz aí a aprovação para poder fazer a realização da aula inaugural do projeto Territórios em Foco em 2026, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de agosto, tá bom? A gente também, assim como foi a mudança de calendário, vai encaminhar para além dos setores responsáveis e da publicação no sítio eletrônico do CAL para o conhecimento da Comissão Eleitoral, por se tratar de um ano eleitoral. A gente tem aqui participando da reunião o Ivan, que é da Catis, que pode também tirar dúvidas se os colegas tiverem algum questionamento ou alguma dúvida para fazer com relação a isso. E agora eu deixo aí aberto para quem quiser se manifestar. Bem, se nós não temos inscrições, eu coloco em votação a aprovação aí do lançamento do projeto Territórios e Foco 2026. Gente, só um segundo. Eu tô pensando nessa data. Calma, 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 Débora, rapidão. Eu tô pensando nessa data e a última conversa que eu tive com o Lucas, né, que talvez não seja essa data. Agora, eu não sei como que. É isso, perdão, eu não sei se essa informação foi alterada ou se a gente realmente voltou para essa data, porque eu tô entendendo, o livro não vai ficar pronto até lá. Calma lá. Abre de Eu novo não a sei se a deliberação, gente. então, olha lá. Porque tá com as datas erradas, eu tô entendendo que é para ser no evento do evento de grande porte. Isso. Abre lá, então, olha lá, por favor. A gente até O... chegou a Ó, discutir, É a porque, na gente até verdade, chegou. é a aula inaugural que está colocada ali, né? esse aqui foi o que foi aprovado no COD na última reunião. Aí tinha dizendo assim: atividade de ATIS, lançamento do livro, integrados à Uhum. programação da Semana de Habitação, realizando de forma articulada nos dias 20, 21 e 22 de agosto. Aí temos a nova sede, né, no final de agosto, e o grande porte, 3 e 4 de setembro. Então, eu acho que foi isso. No COD a gente chegou a discutir sobre isso, mas levantar que a gente precisava de um alinhamento com a Mariana, né, para poder entender como que a empresa estava em relação ao livro, porque assim, das Isso. nossas demandas a gente já fez tudo. É uma questão Então, assim da empresa terminar. Eu tô entendendo que assim, o dia 20, 21 e 22 a gente adiantar, né, não vai ser possível porque eles não vão conseguir fazer e aí vai ter que ir pro evento principal, que é logo ali algumas semanas depois, né? Uma ou duas semanas isso. depois. Eu estou Agora, como entendendo. o Lucas tá nessa, né, tá cirurgiado, tá nessa situação, acho que talvez a gente não tenha rodado todas as informações. Mas é isso, é uma informação que eu também não vou precisar, porque é isso, é Mariana e Lucas que alinham isso, né? Mas como eu participei de algumas discussões, eu estou um pouco preocupado da gente aprovar isso. Talvez se a gente poder alterar para colocar para ser. Eu não sei como a gente vai fazer isso agora, perdão. Mas eu tô Não, eu entendendo que acho vai ser no justo. ArcD. Eu Então acho vamos. justo. É Alan, só alterar abre a aqui. deliberação que a gente está aprovando, por favor. A gente está Deixa eu abrir ela, não aprovando. sei. Vamos ler ela lá, por favor. Ah, A gente está aula aprovando. inaugural e lançamento do livro. Isso. Aí desce lá, por gentileza. A gente está aprovando a realização da aula inaugural do projeto Territórios em Foco 2026. É isso que está sendo aprovado aqui. A gente Não, pode perfeito. colocar, a gente pode colocar, Ivan, se você se sentir mais confortável, além disso, adicionar ali no final e lançamento do livro nas datas 3 e 4 de setembro, que é a data do evento de grande porte do ArcD.
Você Perfeito. acha que atende a necessidade? Atende completamente, atende completamente, para a gente evitar qualquer. Perfeito. Vamos fazer essa alteração então, Alan, por favor? Sim. Colegas, todos Vou estão de colocar acordo aqui com para essa editar alteração? aqui. Se Por alguém mim, tiver algum tranquilo. questionamento, pode falar, por favor. Faz a alteração então aí, A aula Alan. inaugural continua e o Isso, lançamento lançamento do livro, do livro para os dias 3 e 4. 3 e 4 de setembro, no evento de grande porte, arq.id. Ok. Depois eu Beleza, ajusto, tá, gente? Não se preocupe com eventuais errinhos aqui de português, não. tá Depois ótimo. ajusto. Eu coloco em votação então, colegas, se ninguém tiver nenhum questionamento. Estão votando já? Aula e livro. Tá. Cláudio Pinot já votou. Renata também. Temos todos? Todos. Vamos passar então para o próximo ponto de pauta, que é os relatos e demandas das comissões. Antes de vincular a palavra para os coordenadores, eu queria fazer um relato breve da minha participação no último Fórum de Presidentes, e na FIPA, que aconteceu em Florianópolis, agora no final do mês, tá? Eu tive a oportunidade de participar no Fórum de Presidentes, onde foram trazidos uma série de assuntos muito interessantes, inclusive da possibilidade de parceria com o SEBRAE em nível nacional para a promoção de cursos para arquitetos e urbanistas e também da possibilidade de, através do Fórum de Presidentes, fazer parceria aí com empresas que fornecem softwares para arquitetos e urbanistas com descontos, que são questões que eu estou tentando dar um encaminhamento aí junto à gerência para a gente poder tentar desenvolver, absorvendo aí a experiência que a gente já tem de outros presidentes em outros estados. No fórum no plenário ampliado, eu tive a oportunidade de estar com o nosso federal, Tito Carvalho, e também tive a oportunidade na FIPA de encontrar com a Mônica, que é a nossa suplente de federal, que estava participando do Fórum Internacional. Na plenária ampliada foi feita a aprovação da nossa reprogramação em nível do CalBR. Foi uma grande vitória para a gente, porque destrava uma série de questões que precisavam dessa validação da nossa reprogramação para que pudessem ser desenvolvidas. E também tive a oportunidade de fazer um relato, aproveitando minha presença na plenária ampliada, sobre os encaminhamentos da obra da nova sede. Haja vista que isso já foi temática em plenárias ampliadas passadas, inclusive com um certo nível de polêmica, envolvendo algumas informações inverídicas que foram ventiladas durante a plenária. Então, acho que foi um momento oportuno para estar trazendo aí as informações em primeira mão do andamento da nossa obra, da nossa previsão de entrega, das parcerias e conquistas que foram feitas para que a gente pudesse fazer essa obra dentro do cronograma, dentro do orçamento desenvolvido, seguindo o projeto aprovado para o desenvolvimento dessa nossa sede e trazendo aí as informações dessa obra para todo o plenário, federais e demais presidentes, como uma forma também de divulgar as boas práticas e conquistas aqui na nossa gestão do Espírito Santo. Durante a FIPA também, eu tive a oportunidade de estar em contato com a nossa suplente federal, a Mônica, e com a representante da nossa Comissão de Patrimônio, a Viviane Pimentel, que também teve uma participação muito interessante durante a FIPA em uma série de oficinas, e eu acredito que vai poder trazer para a Comissão de Patrimônio e para o nosso conselho
uma experiência muito bacana desse Fórum Internacional, que tem a participação não só dos outros estados da federação, mas também de arquitetos portugueses que trazem aí a experiência de um país com, né, com ainda mais história, mais tempo de existência e mais história em termos de conservação de patrimônio histórico para dividir conosco, brasileiros. Então, esse é o relato que eu queria trazer aí dessa participação. Dando seguimento, Débora, eu vou deixar você para fazer o relato por último, já porque você, né, já teve aí uma série de assuntos para tratar na plenária de hoje. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, então, para nossa colega Luísa, para ela fazer o relato da CEP. E, gente, a gente teve a participação do fiscal Saulo no segundo encontro temático da CEP, que aconteceu nos dias 29 e 30 de junho, em Florianópolis. Homologações do período de 2/6 a 7/7, nós tivemos RRTs temporâneas, aprovação de 13, sendo uma oriunda de ação da fiscalização, e 7 indeferidas. Interrupções de registro, tivemos 9, CAT-A 18. Tivemos também 8 processos de fiscalização, distribuídos os relatos para os conselheiros, e mais 8 processos de fiscalização já relatados pelos conselheiros. É isso. Obrigado, Luísa. A gente tem um relato da sede e da CEF, só que tanto o Lucas quanto o André não estão presentes. Eu gostaria de saber, você vai fazer o relato, Renata? Sim, Então, eu vou vou fazer o da passar a SEF. palavra para você, por favor, fique à vontade. Tá, ok. Olha, é bem ligeiro. Nossa reunião também foi super ligeira, tá? Mas o de relevância aqui, então, foram 14 homologações, né, novos registros, e, uma homologação de pós-graduação, tá? De Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Então, assim, são 14 novos registros em contraponto dessas 9 interrupções lá da CEP, né? A gente trabalha com esses números bem apertadinhos. Mas, enfim, foi isso que seguiu, tá? Da CEF desse mês. Obrigado, Renata. Com relação à sede, Sobre a sede, eu até poderia falar, mas na última reunião eu não estava presente. Você estava presente, Greg? não, Eu Ou o estava. Alan também? A Débora? Débora, Ai, justo, Ô, ótimo. gente, ai, vai ô, ser as duas gente. últimas, vai ser sua, A Débora. Débora, tadinha. Aí, ó. Bom, tem o Alan aí também, né, Alan? Você quer falar, Alan? Não, pode Eu falar, ia até Débora. A jogar gente essa Não, gosta bola que pro você. Alan. nós não tivemos processos novos, nós fizemos um apanhado, dos processos que a gente já vem trabalhando, desenvolvendo, alguns já nos ritos finais aí, então nós vamos ter um fechamento bem, bem positivo, né, Alan? Estamos conseguindo zerar, ficar próximo aí da finalização de algumas pendências. Foi basicamente isso, não teve nada além do rito tradicional. Obrigado, Débora. Perfeito. Você Obrigada, quer seguir Débora. para o relato da CPFA, Débora? Que é basicamente a pauta de hoje, quase, né? Então, a CPFA foi a pauta de hoje. Na realidade, o que foi apresentado aqui foi o que foi discutido na reunião. Foi uma reunião até bem extensa, né? As nossas reuniões têm sido bem produtivas, né, Vanessa? Bastante informação. E é isso. Tudo que foi discutido aqui foi o que passou lá. Bacana. Resumo. É isso. Obrigado, Débora. Gente, a gente encerra então os relatos e demandas das comissões. Entramos aí para outros assuntos. Alguém gostaria de trazer um outro assunto? Alguma coisa que não tinha sido pautada?
Não? Pois não. Então, colegas, vamos encerrando então por hoje a nossa reunião plenária ordinária. Agradeço aí a disponibilidade e a participação de todos. Desejo a todos uma boa noite. Dou por Boa encerrada a noite. plenária de hoje. Boa noite, 19 gente. horas. Boa noite, Boa gente. noite, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.